pessoas simples, humildes, assim como eu e você. E tudo isso que está acontecendo é a mão do Senhor. E não há impossível para Deus quando você se prontifica, quando você se coloca na posição e diz: eis-me aqui, envia minha vida. O que acontecendo na minha vida não é diferente de acontecer na vida de cada um e de cada uma que está aqui essa manhã. E quando o Senhor começou a me despertar, concluir e entrar na mensagem, eu tive uma visão de Deus, missionário. Eu tive uma visão de Deus que eu trilhava um caminho estreito, com muitos buracos e espinhos e pedras pontiagudas. E eu na noite, eu acordei muito assustada, missionária, porque eu corria nesse caminho estreito e algo vinha atrás de mim para me pegar. E eu estava descalça e eu sentia as pedras entrarem nos meus pés. E eu, ai, tá doendo. E o Senhor falou comigo assim: o caminho é estreito e é árduo e é doído. Você vai continuar? E eu falei: vou. Ele então corre e não olha para as pedras. E hoje eu entendo o que significava aquela visão daquelas pedras. Porque muitas das vezes, quando eu estou nos púlpitos das igrejas, em estados diferentes, acontece algo que dói, que mexe com a gente, e você vai olhar para frente e não olhar para trás. E o Senhor faz eu lançar uma pergunta aqui essa manhã para vocês: quantos e quantas estão dispostos a colocar a mão no arado e não deixar a mão frouxa, mas segurar firme? Levante o seu mão. Independente do que vier a acontecer, independente da dor, das circunstâncias e do problema qual vier a acontecer, a minha mão está no arado. Se eu largar o meu arado, a minha terra vai ser arada errada, e ela pode correr o risco de ser cortada errada, e a semente que vier a cair nela não vai conseguir frutificar. Eu estou com a mão no arado, e o Senhor está olhando e sabe que nós estamos dispostos a segurar o arado firme. E no grande dia, o Senhor vai dizer: bem-vindas de meu Pai, escolhidas minhas, filhas minhas, amadas minhas, entrai pelos portões celestiais, entrai e conhecei a cidade santa, a cidade que está edificada desde a fundação do tempo, merecedoras de conhecer essa cidade. Entra, porque o melhor de Deus está guardado para mim e para você. E nessa manhã, abra seu coração para absorver o melhor de Deus. Filhas da herança, eu intitulo a minha mensagem nessa manhã. A Bíblia nos diz que existiu um homem chamado Zelofilade. O que significa esse nome? Aquele que nasceu primeiro, primogênito. O significado do nome dele. A palavra do Senhor nos diz que este homem teve 5 filhas mulheres e não teve nenhum menino. E na lei, antigamente na lei, mulher não tinha vez. Mulher era até objeto de comercialização. E a Bíblia nos dá uma mensagem de 5 mulheres
que não abriram mão de segurar o arado e correr atrás da vitória. Zelofilade veio a morrer. Ele faleceu e começou-se um censo para poder dividir a terra. E essa terra só quem tinha direito era a família que tivesse homens, filhos. Se o pai viesse a falecer, o filho herdaria a terra. E era só o filho que Moisés estava fazendo um censo. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. E que esse censo era para divisão de terras. E as filhas de Zelofilade ouviram e foram diante de Moisés. Mulher não tinha direito, não tinha vez, mas elas foram ousadas e chegaram diante de Moisés, diante da congregação, diante do sacerdote Eleazar, intitularam e abriram a boca e disseram: o nosso pai morreu no deserto, não no meio daquele povo que fizeram uma rodinha contra o Senhor Moisés, mas ele morreu no próprio pecado dele, e ele não deixou filhos. Nós, as filhas de Zelofilade, as 5 irmãs, nos reunimos nessa manhã e estamos aqui diante de ti, Moisés, para adquirir e brigar pelas terras que é de direito. Não está na lei, mas nós queremos orar e permitir que o Senhor mude a lei para que as terras sejam de herança nossa. E Moisés se assustou porque nunca tinha acontecido aquilo. Aquilo ali era novidade em Israel. Moisés se assustou. E Moisés, um homem sábio, bom líder, que escuta suas ovelhas, e a ovelha sabe aonde ir. Essas irmãs, elas foram espertas, porque elas não deixaram fugir o que elas tinham ideia na mente e no coração. Elas foram nos ouvidos certos, na liderança certa. O que eu quero dizer? Quando tiver algum problema, não deixe o problema escapar em ouvidos errados. Venha diante do pastor e conte o seu problema para o pastor. E elas agiram corretamente, elas foram na liderança certa, no homem certo, a qual ouviu o que elas desejavam e levou diante de Deus em oração. E Deus falou para Moisés: elas estão certas, dá a herança delas. E Moisés reuniu todos e colocou à parte o que Deus tinha falado ao seu coração. E o Senhor, eu orando nas minhas madrugadas com Deus, que eu gosto muito das madrugadas, eu começo a ficar esperto a partir das 11h30, começa a despertar aquele sentimento dentro de mim para estar orando, para estar conversando com Deus. E eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, eu estou participando de muitos congressos de manhãs com Deus, e eu não quero chegar lá e ser aquela coisinha superficial, cortadinha só por cima. Eu quero mais. Eu quero ir mais além. Eu quero que a tua palavra corte, não só por fora, mas por dentro também. Porque o Senhor tem ministrado no meu coração, mulheres de Deus, mulheres abençoadas, que há muitas mulheres feridas dentro da igreja. Muitas delas mulheres de obreiros, e elas ficam caladas
a esposa do pastor tem tanto problema, é assim ou não é? Tem tanta luta que você acha que não vai adiantar você abrir a sua boca e compartilhar com ela o seu problema, a sua aflição. Porque todas nós temos aflições de alma. Todas nós temos conflitos internos. Todas nós. Eu tenho. Não sou diferente de vocês. E eu falei com Deus, Deus, me dá uma mensagem que eu possa estar edificando a vida de muitas irmãs, a minha também. E o Senhor me levou para a minha mesa, que eu tenho lá na porta da minha casa. Sentei, meus menininhos foram todos dormir, meu esposo, e eu comecei a ler a palavra de Deus no livro de Números. E o Senhor começou a me despertar para a história e para o significado do nome delas. E eu comecei a escrever, a pesquisar, porque nós que somos pregadores, nós somos muito curiosos. Nós queremos ir além do que a gente está vendo na palavra de Deus. E a revelação vem diante da sua oração. Sim ou não? Sim. Quando você ora, revela a mim a tua palavra, Senhor. Senhor, tá bom, Lázaro estava morto, Marta ficou triste, Maria também. Mas aí, Senhor, e aí o Senhor? Aí você remover a pedra, como foi cantado nessa noite. O remover a pedra aqui, minha irmã, é muito sério. Remover as barreiras que muitas das vezes vai acontecendo no nosso dia a dia e vai acumulando no nosso coração. Barreiras do que eu não posso, de quem eu sou. A irmã falou isso, eu guardei aqui dentro de mim, já formou uma barreira. É muito sério. E eu falei, Senhor, eu quero passar para a tua igreja o significado do nome das filhas de Zelofrade. Que mulheres ousadas, que mulheres valentes essas mulheres, essas irmãs, que sabia que a lei não era a favor delas, mas mesmo assim, elas não cruzaram os braços, não se conformaram como o pastor Romero falou, não nos conformei com este século, mas transformai-o com o poder da tua mente. A minha mente então é boa, porque ela tem o poder de transformar aquilo que eu não estou achando que está certo. E aí o Senhor me deu o primeiro significado do primeiro nome de Macla. O nome de Macla significa confiança. E aí o Senhor também foi me levando ao Salmo 125, que diz: aquelas que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Mas permanece firme para sempre. E aí eu comecei a ver a história da menina chamada Ruth e da senhora chamada Noemi. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando Noemi sai da sua casa, das suas terras, Belém de Judá, casa do pão, e vai para Moabe, porque em Belém de Judá houve uma seca muito grande. Quando os juízes reinavam, houve uma fome, escassez. Então Noemi, Elimelec e seus 2 filhos partiram da cidade de origem, do lugar que nasceram, e foram para Moabe, que era próximo de Belém de Judá. Chegando em Moabe, um lugar totalmente idólatra, pessoas totalmente pagãs, não conheciam a Deus.
eles vivem uma aventura muito tenebrosa. E no meio dessa aventura, no meio dessa tristeza, veio-se aparecer o dono, pai de família. E esse homem morreu. Essa mulher ficou viúva. Os seus 2 filhos casam com mulheres moabitas. Uma das mulheres não vai com Noemi. Quando se ouve que voltou a ter pão em Belém de Judá, Noemi pega a sua mala, as suas roupas, os seus pertences e regressa para Belém de Judá. Chegando e no meio da história, Ruth olha para Noemi com tanta tristeza, com tanta luta, e vê confiança. Ela vê confiança em Noemi. E ela volta com Noemi para Belém de Judá, a casa do pão. E ali o Senhor faz uma história muito linda na vida de Ruth. Mas Noemi ainda ficou assim: não, Ruth, fica aí, não vem atrás de mim não, Ruth, eu sou uma mulher velha, eu não vou ter mais filhos para casar contigo. E Ruth, não me impulsione a fazer o que eu não quero. Eu quero ir contigo, Noemi. E o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração que Ruth viu confiança na Noemi. A tua confiança em Deus tem que contagiar a tua irmã do teu lado. A tua certeza de que a tua luta vai passar, a mandecante, tem que transportar para a direita, para a esquerda, para a minha frente e por todos os lados. Esse é o significado do nome dela. Confiança. A mulher que confia, ela coloca o seu propósito diante de Deus, confiando, mesmo quando tudo vai mal, ela se permanece fiel. Ela é aquela que está passando luta e muitas das vezes prefere não contar a sua luta, porque ela confia que o Senhor vai vencer a guerra por ela. Cadê as mulheres confiantes aqui nessa manhã? Abra sua boca e adore ao Senhor. O Salmo 40, o versos 4 diz: bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado você, mulher de Deus, que põe no Senhor a sua confiança. E aí, o segundo nome é Noa. Noa, aquela que não se detém. Aquela que não se detém. Aquela que persevera em oração, que não é parada, que não fica deitada. Tudo é motivo de parar ela, tudo é motivo dela falar: não vou, não posso. Noa significa aquela que não se detém. E aí eu falei: Senhor, aquela que persevera em oração. Sim, como Ana. Ana, todos nós sabemos a história de Ana. E nunca vai deixar de ser exemplo para nossas vidas, nunca. Até o arrebatamento, não. Enquanto aqui na terra eu estiver, esse nome Ana vai sempre estar na minha boca como o nome de Jesus.
naquela época, tantos recursos como hoje para a esterilidade. Hoje nós temos N recursos. Se a mulher não pode gerar filho, os médicos com as suas mãos abençoadas por Deus dão um jeitinho, trabalham daqui, trabalham dali, e a criança acaba sendo gerada, sim ou não? Mas na época de Ana não tinha isso. Olha o quanto foi difícil para Ana. Mas a palavra de Deus diz que uma vez por ano, Ana subia a Siló junto com seu esposo Eucana para adorar a Deus. E aí o Senhor me despertou para dizer que Ana não tinha perdido a esperança. Ana não se deteve com Penina, futucando ela, as crianças. Ana não se deteve, não se conteu com tamanho dor, com tamanho calúnia, palavras. Você não pode, eu posso. Você não tem, eu tenho. E as duas viviam lado a lado no mesmo teto. Eita! Ter um inimigo, tudo bem, nós sabemos que temos, mas nem sempre ele está conosco dentro da nossa casa. Ana tinha uma inimiga e convivia com ela, morava com ela, e todos os dias Ana ouvia que ela não podia, que ela não ia ter, que ela não ia vencer. Mas em meio à luta, em meio à dor, em meio ao choro, ela se arrastando ia até Siló, que ficava em Jerusalém, para adorar a Deus e entregar a sua oferta no altar do Senhor. Em meio à luta, em meio à dor, saia da sua casa e venha até Siló, venha até o templo para adorar ao Senhor, para entregar a tua oferta agradável e subir como aroma suave até o altar, até o templo, até o santo do santo. E o Senhor olhar para o alto do céu e dizer: a minha filha vai vencer, eu vou dar vitória, porque ela é mulher virtuosa, ela está na minha casa. O marido dela ainda não se converteu, o filho está nas drogas, mas ela sempre está levando a oferta no meu santuário e se prostrando diante dos meus pés, me adorando. E eu vou dar vitória, eu vou entregar vitória, porque minha filha merece. Ela não se deteve com as muralhas, ela não se deteve com a luta, com o problema, com a tempestade. Ela está enfrentando a tempestade, e ela não vai passar a tempestade, vai cantar o hino da vitória. Levante a tua mão para o céu, mulheres vitoriosas. Dê um glória a Deus bem alto aí para o Senhor ouvir. A tua vitória está chegando, porque nessa manhã você está que nem Noa. Você não é uma mulher que se detém com lavar de louça, com limpar a casa. Você é uma mulher prudente, faz tudo antes, para que nessa manhã você estivesse livre. Olha, a filha número 3 deste homem. O significado do nome dela: aquela que não anda com os pés amarrados, que não está amarrada aos cuidados deste mundo, mas que anda pela fé em Deus. Aquela que não está com os pés amarrados. Eu vou falar, segura só um pouquinho, tá bom? Aquela que quando vê um esforço desse, do segundo congresso, eu vou falar, do
são coluna de fogo e que não fica lá, ó, não vou para não dar ibope, não vou ajudar em nada porque os meus pés estão amarrados, não vou cooperar com nada para não dar ibope. Todo mal seja repreendido. Não vou para amanhã com Deus porque meus pés estão amarrados. É aquela como Abigail, que quando ouviu dizer que um exército do rei Davi vinha para acabar com todos da sua família, ela foi a primeira a chegar. Ela tomou uma atitude, confiança. Ela não se deteve por saber que o exército de Davi era grande, mas ela preparou a comida e correu e foi encontrar com Davi. E quando ela avistou o exército de Davi de longe, ela correu, mandou os jumentinhos na frente com todo o alimento. Quando ela avistou Davi, ela se prostrou diante de Davi e falou que a culpa era dela, que ela era culpada por o marido ter aberto a boca e ter afrontado Davi daquela maneira. O nome do esposo dela, Nabal, significa tolo. Ela pegou e tomou as dores para ela. Ela não ficou com os pés amarrados esperando o sangue descer. E olha que ela tinha direitos, ela tinha obstáculos, porque ele era um homem mau. A Bíblia diz que ele era um homem grosso, rude, tolo. Ela podia muito bem falar: vou deixar Davi acabar com esse homem para poder acabar esse sofrimento meu. Mas não, ela correu, ofereceu a comida para Davi e para os seus homens e pediu desculpa por o esposo dela ter falado aquelas palavras. E Davi falou para ela: tu és bendita, mulher, tu és virtuosa, mulher, tu és sábia. As minhas palavras: bem-aventurada és tu, mulher, por estar aqui interrompendo um grande massacre. Ela correu. Ela podia muito bem dizer: não vou deixar matar ele. E um grande dessa. Eu sei que tem pessoas daqui atrás se preparando, tem gente por detrás dos bastidores trabalhando. E o Senhor também me contou que tem gente também em casa, porque não veio para não somar com essa manhã com Deus. Amém. O problema dela com Deus. O importante é que eu estou aqui comendo a minha fatia de bolo. E eu vou compartilhar com ela. Eu vou compartilhar com ela o maná que eu recebi de Deus. Obra, aquela que os pés não estão amarrados. E aqui está cheio de mulheres livres. Aqui nessa manhã está cheio de mulheres virtuosas. Aqui nessa manhã está cheio de mulheres com os pés livres para adorar, para exaltar de glória, de aleluia, e cantar o hino da vitória. E a quarta filha deste homem, que o significado do seu nome, Milca, aquela que tem autoridade. Posso ouvir um glória a Deus? Aquela que tem autoridade. Peraí. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo. Autoridade
você vai fazer. Não. Eu tenho a autoridade de Deus para expulsar demônios, para curar pelo enfermo. As minhas mãos estão cheias de unção e de autoridade para exercer na casa do Senhor, para exercer em função da minha família. A minha mão não está cheia de você vai fazer, é do meu jeito. Não. Eu estou cheia de unção e de autoridade para expulsar demônios. Eu estou cheia de autoridade para determinar a vitória na minha casa. Eu estou cheia de autoridade para orar pelo meu esposo e o Senhor multiplicar as finanças. Eu estou cheia de autoridade para orar pelo meu filho e ele passar nas provas de escola. Eu estou cheia, cadê as mulheres que é cheia de autoridade? Mas eu não sou aquela mulher que acha que tem que ficar mandando meu marido na minha casa. Você tem que fazer do meu jeito. Não, eu sou aquela mulher que abre a minha boca, levanto a minha mão e oro. Se ele não quer fazer aquilo que eu gosto, a minha oração diante de Deus vai mudar o coração dele e ele vai fazer parte do corpo de Cristo. Ele vai fazer parte da casa de Deus, na comunhão com os irmãos, porque eu levantei a minha mão em oração com a autoridade que Deus me deu e o Senhor moveu o coração dele. Amém? Débora, a juíza em Israel. No capítulo 4 do livro de Juízes, no verso 6, nós vamos ver uma história muito linda de uma única mulher sendo juíza. E quando aquela mulher senta embaixo da palmeira, lá na minha casa tem uns pés de palmeira, lá não tem muita sombra. A palmeira não é como a árvore, a mangueira, como abacate, que dá aquela árvore linda, grandona, né? E que dá muita sombra. Não. A palmeira, a sombra dela é pouquíssima. Ela é alta, as suas folhas são altíssimas e, além de tudo, são rasgadinhas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Débora sentou embaixo de uma palmeira. Alguns estudiosos dizem que Débora tinha família. Débora fazia os seus afazeres mais cedo, para na hora certa estar embaixo da palmeira de Débora, ajudando o povo que achavam que estavam perdidos. E quando o exército de Cícera começa a dominar, matar muita gente, a guerrear, Débora chama Baraque e fala: venha cá, Baraque. O Senhor dos exércitos diz assim para você: vai, porque o Senhor vai dar vitória para Israel. E aí Baraque se assusta. Como assim? Não vou não. Eu só vou se você for comigo, Débora. Aleluia, Deus. A autoridade, a unção faz a diferença na nossa vida. E aí Débora falou: tudo bem, eu vou, mas o Senhor vai dar a guerra não pelas tuas mãos, Baraque, mas pelas mãos de uma mulher. Ele vai dar vitória para Israel. Quantas mulheres querem ver a vitória da igreja? Levante a mão. Quantas mulheres vão cooperar para ver a vitória do pastor e da esposa, da família do pastor? Quantas vão cooperar para ganhar almas, para encher esse templo e a cidade de Jardim Planalto? Vai dizer verdadeiramente: ali existe coluna de fogo. Oh, aleluia!
venceu a guerra. E a quinta mulher dessas 5 irmãs que tiveram a ousadia de correr atrás da bênção, de buscar a bênção, elas não tinham direito. A história ia cobrir o nome delas. O escriba que escreveu a Bíblia Sagrada ia passar por cima do nome delas. Mas elas foram ousadas, determinadas, autoritárias, cheias de autoridades, determinadas, confiantes, não ficaram paradas vendo outros pegarem a bênção delas, não. Elas agiram e Deus concedeu a vitória. Tisa é aquela que sabe lutar, é aquela que sabe contornar situações difíceis e continuar. Deleita a delícia da vida, o prazer de Deus. É aquela mulher que sabe lutar, que sabe entrar, que sabe sair e continua como a menina dos olhos de Deus. E continua fina, continua agradável, continua sensível ao Espírito Santo, continua cheia de unção, transbordando e alcançando a vida das outras mulheres. É aquela, a menina dos olhos de Deus, como eu e você, a noiva, a igreja que somos nós. Eu e você, que somos a igreja de Cristo aqui na terra, que estamos esperando o arrebatamento, com ousadia, com perseverança, com confiança e com todo o favor do mel agradável à minha próxima, ao meu próximo. Aquela que tem favor de Deus, cuja graça resplandece e atrai a outra irmã. É aquela mulher agradável que obedece ao Senhor e que tem prazer de estar na presença do Senhor, dia e noite, buscando ao Senhor e esperando o Senhor dar a vitória. Aleluia! É como Maria, que quando Jesus chegou na sua casa, ela se lançou nos pés do Senhor. E nessa manhã, é como eu e você, que saímos das nossas casas em direção ao templo do Senhor, em honra ao nome do Senhor, em favor de Deus. Saímos dos nossos lares nessa manhã de sábado, no intuito de nos derramar diante de Deus.
venha. Venham, venham, venham. Deem as mãos, deem as mãos. Essa é a manhã da comunhão com Deus. É a manhã com Deus, é a manhã com Deus. Aqui existem mulheres confiantes. Aqui existem mulheres determinadas. Aqui existem mulheres gigantes que venceram o gigante nessa manhã para estarem aqui. Oh,
sair chorando.